Novamente, um olhar em Deus e outro na cidade. Again, an eye on the Lord and an eye on the city. Quero ler convosco Neemias, I want to read Nehemiah, capítulo 1, chapter 1, do versículo 1 ao 4º versículo. 1 through 4. Neemias, capítulo 1, 1 a 4. Nehemiah 1, 1 through 4. Diz assim em português: as palavras de Neemias, filho de Halaquias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. The words of Nehemiah, son of Hakaliah. In the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that had survived the exile, and also about Jerusalem. They said to me, those who survived the exile and are back in the province and are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer e pedir a tua bênção para este tempo em que vamos escutar a tua palavra. Nesta breve reflexão, ajuda-nos a entender, a guardar no nosso coração e deixa-nos ser impactados, Senhor, por esta mensagem. No nome de Jesus. Amém. Então, Neemias era um homem espiritual e muito temente a Deus. Nehemiah was a very spiritual man and fearful of God. Mas, ao mesmo tempo, era um homem que não era nada indiferente aos problemas da sua cidade, Judá. But he was not indifferent to the troubles of his own city. Às vezes, pessoas que consideram-se muito espirituais podem não ser tão sensíveis aos problemas da sua cidade. Some people we considered spiritual are not very sensitive to the issues around them in their own city. E a pergunta que ele faz acerca da cidade de Judá, acerca da condição da cidade de Judá, mostra isso, que realmente era sensível à realidade da cidade. This question he asks about the city of Jerusalem shows he was worried, and he was a person who was worried about the issues around him. E dá para perceber que ele está comovido com a resposta que ele recebe. And you can tell he's moved by the answer he receives. Não só pela situação física ou estrutural da cidade, Not only about the structural aspect of the city, mas também pela condição de vida das pessoas. but also for the people's living conditions. Mas ao mesmo tempo que ele se preocupa com as questões estruturais da cidade e a condição de vida das pessoas, But even though he's worried about the structure aspect of the town and the people's living conditions, se lermos a partir do versículo 6, if we read on from verse 6, percebemos que ele ora a Deus we also understand and see he prays to God, e que ele reconhece que o seu povo precisa do perdão de Deus. and that he recognizes his people needs God forgiveness. Ele reconhece que o seu povo pecou contra Deus He recognizes his people has sinned against God, e que isto estava na base dos problemas que o seu povo estava a viver. and this was in the base of the troubles that the people were living through. Então, antes de fazer qualquer coisa para mudar a cidade, Before doing anything to change and work in the city, ele ora a Deus pelo perdão do seu povo. he asks God for the forgiveness towards his people. Porque ele reconhece que o problema da cidade, na base, é um problema espiritual. Because he recognizes the base problem of the city is a spiritual problem. Apesar de se manifestar também na estrutura da cidade
e na condição de vida das pessoas. although it also manifests in the structural aspect of the city and its people's living condition. Nos versículos seguintes vemos que ele vai pedir o favor de Deus pela cidade. In the next few verses, we see that he's going to ask God's favor towards the city, E que, para além de pedir o favor de Deus, ele vai fazer algo pela cidade. and beyond that, he is going also to do something with the city. Ele vai falar com o rei da época, He's going to speak with the king at the time, um rei muito cruel, a very cruel king, e ele vai pedir o favor do rei and he's also going to ask king's favor para voltar à sua cidade, to go back to his city para ajudar a reconstruir a sua cidade. and help rebuild it. E nesta altura, ele está praticamente sozinho. This time, he's all alone. Ele vai receber parceiros ao longo do tempo. He is going to receive partners through time. Mas ele quer reconstruir a cidade não só na dimensão social e económica e física, He wants to rebuild the town not only on its social-economic and Okay. social, economic physical. and physical, physical and social-economic aspect, mas ele também quer reconstruir a vida espiritual do povo. but he also wants to rebuild the spiritual life of the people. Porque mais uma vez ele reconhece que isto é a base. Again, he recognizes this is the base. Mas se lermos o livro de Esdras, But if we read the book of Ezra, vamos perceber que Esdras, o sacerdote, Ezra, the high priest, tornou-se parceiro de Neemias. became a partner for Nehemiah, E ambos trabalharam juntos para ajudar o povo a voltar a Deus. and they both worked together to Help help the people go back to go the back Lord. to the Lord. E fizeram um esforço para voltar a colocar a palavra de Deus no centro da vida do povo. And they made a great effort to have Lord's word be in the center of the people. Isto depois de já ter reconstruído os muros da cidade, Even after rebuilding the walls of the city, algumas pessoas terem regressado à cidade some people coming back to the e terem city reconstruído algumas das estruturas físicas da cidade. and rebuilding some structures inside the Há city. episódio lá em que Neemias e Esdras voltam a abrir o livro da lei There's an episode that Ezra and Nehemiah opened the book of the law e again, voltam a ler as escrituras. and they reread the scriptures again. E aquilo era de tal modo um momento importante na vida do povo And that was so important in the people's life. que houve uma grande comoção There was a big commotion. e muita gente a chorar. A lot of people cried. E naquele momento veio a expressão que todos nós conhecemos: a alegria do Senhor é a vossa força. The joy of the Lord is your strength. Esta expressão veio naquele momento It came in that moment para confortar o povo. to comfort the people. Eles estavam comovidos porque Deus voltou a estar no centro da vida do povo. They were moved because God was the center of the people again. E esta dupla dimensão, isto é, This double dimension, a dimensão da intervenção de Deus nas questões práticas, the dimension of God's intervenence in the practical issues, nas questões da saúde, health issues, nas questões do ambiente, environment issues, nas questões até políticas, vemos Deus agir muito no Velho Testamento. even political issues. We can see the Lord move through these areas. Nas questões socioeconómicas. Social, economic E, aspects. ao mesmo tempo, uma ação intencional de Deus para restaurar o relacionamento dele com os homens. But also an intentional will of God to be To restore the spiritual. the spiritual life of its people. Estas duas dimensões do trabalho de Deus These two dimensions of God's work estão presentes em quase toda a Bíblia. are present in almost all the whole Bible. Deus se importa com os problemas dos seres humanos. God is he is worried about the issues for the human beings. Deus se importa com os problemas da cidade, He cares about the city's os problems, sociais, social problems, os económicos, economical, os políticos, political, os de saúde health, e assim por diante. and so on. Mas acima de tudo, Deus também está a procurar redimir a humanidade. But above all,
God is working to redeem mankind Porque Deus sabe que isto é a base de tudo. because he knows this is the base of Deus everything. quer reconstruir o seu relacionamento com os seres humanos. He wants to rebuild his relationship Quer que os with seres men. humanos voltem à sua palavra. He wants men to go back to his word, Procurem a sua vontade to search for his e o will, busquem a Deus and also search for him e que se relacionem com Deus. and have a relationship with him. Então a atitude de Neemias So Nehemiah's attitude é no fundo o reflexo da atitude do próprio Deus. is a reflection of God's own attitude. Neemias está a agir como Deus age normalmente. Nehemiah is acting as God would act, Um Deus que se comove com a humanidade, com os seus problemas. a God that is moved by its people and its people's Que não issues, fica indiferente, is not indifferent, que age, that acts, mas que ao mesmo tempo quer reconstruir a vida espiritual. but dos that seus also humanos. wants to rebuild the spiritual life. E eu creio que entre nós, como igrejas, In between us as churches, não podemos perder esta dupla dimensão da nossa missão. we cannot lose this double dimension as well in our mission. Se só oramos If we only pray e jejuamos and fast, e ficamos indiferentes aos problemas da nossa cidade, but are indifferent to the problems and issues of our city, creio que não refletimos muito o coração de Deus. I believe we do not reflect God's heart in Mas that se só situation. fazemos trabalho social, económico e assim por diante, But on the other hand, if we only do social work and other social projects, e não fazemos nada para ajudar a reconectar as pessoas com Deus, but do nothing to rebuild people's relationship with God, perdemos o essencial. we are losing the essential. Perdemos aquilo que é a base de tudo. We are losing the base of everything. Porque todos nós existimos para glorificar a Deus. Because we all exist to glorify God. Tudo o que nós fizermos, se for fora deste âmbito, é vazio realmente de significado. Anything we do outside of this area, outside of this is Âmbito deste of this yeah, this with this goal. area. Anything outside of this goal, it's not going to work. Então, o meu desejo My desire é que a casa da comunidade, that Casa da Comunidade, the a nossa community's house, igreja, our church, independentemente das épocas, no matter what time, nós estejamos empenhados em evangelizar, that we are focused in sharing the gospel. partilhar a palavra de Deus. Well, sharing the gospel. Exato. Para Evangelize. que as pessoas amem ao Senhor, So that let people love God, mas sem serem indiferentes aos problemas da cidade. but also that they are not indifferent to the issues of the city. Procurando fazer algo. Procurando sempre fazer algo Always looking to and searching to do something que esteja ao nosso alcance that it's in our reach para fazer a diferença nas questões práticas da nossa comunidade. to make a difference in the practical issues of our city. Esta é a nossa oração. This is our prayer. Que Deus nos ajude nisso. May God help us with this. Amém.